Então, o que eu quero saber é o seguinte: o desafio de encarar uma reimpressão e seu novo preço. Todo mundo pede reimpressão. Quero reimpressão, traz esse jogo. Aí passa 2 anos, né, que foi lançado esse jogo, né, porque eu tava vendo lá no Compara Jogos, né, o valor, né, acho que eu já vi por 250 numa loja e tal. E aí veio com esse novo preço. E aí eu quero saber de você. Como é que você pesa na balança do tipo, esse jogo é muito legal, o pessoal poderia ter uma reimpressão e tipo, vou lidar com, por que esse preço? Então, tem como Olha, você explicar os valores aí dessas novas tem sim. Na impressões? verdade, assim, quando a gente fala de reimpressão, né, a gente tem jogos, né, que entram no calendário de reimpressão, né, a gente mais do que, na verdade, assim, a Europa mais do que a gente, né, por exemplo, tem um calendário cíclico de reimpressões, porque eles têm muito mais jogos, então eles têm que escolher o que reimprimir, não dá para reimprimir tudo, né, nunca dá para ter todos os jogos no catálogo, então entra alguns para impressão, entra outros, né. O Stone Age, pelo menos, é um dos jogos que a gente tem impressão todo ano. Né? Eu acho a última tiragem que a gente vendeu de Stone Age foi ali no começo de 2020. Comentando, né? Stone Age é um jogo que entrou, ele tem um calendário de impressão e a Asgroup imprime ele todo ano. Né? A gente acaba imprimindo ele todo ano. Então a gente teve a última vez que a gente trouxe ele para vender, foi ali no comecinho de 2020, né, do ano passado, né, até antes da pandemia se alastrar tanto, porque já tinha comprado ali no começo do ano, né, vendemos tudo e aí ficou para uma próxima reimpressão que agora esse ano, né, deve chegar. E aí você vê a loucura, né, o cenário que era os mercados há um ano atrás, antes da pandemia, né, por cenário que está agora, né. Então, tudo muda no sentido de custos, né, que a gente está falando aí dessa alteração do preço, né. E assim, a gente, por exemplo, o frete muda, o frete praticamente dobrou de todos os cantos, né? A gente traz os jogos sempre da Europa, né? Então, assim, hoje em dia, para achar um frete da Europa, navio, para trazer os cargueiros, é praticamente possível. Quem trabalha com importação de qualquer coisa, né? Até por conta dessas exportações de insumos e tudo mais por conta da pandemia, né? Viram os fretes da China passarem, sabe, a multiplicarem a 10 vezes o que era pago antes, né? Falta de matéria-prima. Então, assim, o cenário de um ano para cá, de 2020 para 2021, é totalmente diferente, né? Então, a gente tem ali um aumento na cadeia de custo. Não é só valorização ou desvalorização da nossa moeda, né? A gente está falando de um euro a 4,50, 4,40, né? No comecinho do ano passado, um euro quase a 7, né? Como foi ali no mais ou menos ali para março, fevereiro, março, chegou a dar um pico para quase 7, 6,90. Então vocês não são dólar, vocês trabalham com euro. Não, é tudo euro. Porque como vem da Europa é tudo euro. Né? Pessoal, quando vocês vão fazer aquele cálculo para meter o pau Às vezes a na gente vê galera, aí todo mundo faz o pessoal dos fóruns falando, não, mas o dólar, não sei o que, a gente fala, não, mas é euro. Né? Mas tem a mesma variação, né? Então, assim, a gente viu essa desvalorização do real frente ao euro, né? Mas a gente não está falando só da desvalorização. Tem isso também, né? Mas tem aumento da cadeia de custo. Né? Então, assim, o jogo já começa a ficar mais caro na fábrica. Né? Então, assim, o que você já pega num número totalmente fictício, né? O que se já pegava lá o jogo a 10 euros, ele começa a ser vendido a 13, 14 euros, né? E aí, cada euro que vai aumentando é uma bola de neve, né? O frete já passou, né? Hoje, por exemplo, a gente tinha um frete aéreo vindo da Europa, a gente pagava ali 3,40, né? Às vezes 3,20 era um frete ali normal, né? Hoje a gente paga 7, né? Quando a gente pega 6,25, a gente pegou uma carga recente na semana passada, um aéreo. A 6,25 a gente já ficou feliz. Pô, pegamos ali um desconto, né? E aí eu vou ver as importações passadas, a média, eu já achava muito quando a gente pagava 3,50, né? Porque a gente normalmente pagava ali 2 alguma coisa, 3,20, né? Então tem isso, né? Não tem só apenas a desvalorização da nossa moeda, né? Tem um aumento de custo na cadeia inteira de produção, né? Seja a cadeia de produção e a cadeia logística, né? A gente, né, falando da Devir ali, a nossa estruturação de preço ela é bem simples, né? Ela é bem simples, só que ela flutua bastante, né? A gente mantém uma margem, porque tem que ter uma margem para poder vender, né? E porque a gente distribui, não vou dizer que somos os únicos, né?
mas arriscaria talvez, né? A gente não vende ao consumidor final, né? Então, assim, toda a nossa cadeia de preços é pensada para que a loja tenha a margem dela, né? A gente tem a nossa margem, a loja tem a margem dela para que ela venda ao consumidor final. Tem editoras que, tipo, eu não sei se é agora, mas antes disputavam com a própria loja. Tipo, a editora que tinha um valor, aí tipo, vou fazer a promoção aqui. Aí as lojas ficavam sofrendo, porque... Isso a gente nunca faz. Quando a gente faz, por exemplo, a gente vende em evento, né? A gente coloca um preço que é muito acima, né? Um preço sugerido ali. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo, vamos colocar ali. A gente fala para a loja, sei lá, tem uma margem de 40%. Às vezes ela não precisa ter, ela que vai estruturar o preço dela, porque cada um sabe os seus custos, né? Sabe a sua margem, né? Mas se a gente falar para a loja que ela devia trabalhar com uma margem de 40%, a gente nunca vai vender ao preço ao consumidor a menos do que isso. Né, a gente coloca lá a margem que a loja deveria estar vendendo para o consumidor final, né? E esse vai ser o nosso preço para o consumidor. Isso a gente faz quando a gente vai para umas feiras, como Feira do Livro, né? Bienal, né? Como se a gente fosse em feiras de evento, a não ser que são feiras que precisam ter desconto. Né? Por exemplo, você só entra se você der 50% de desconto. Coisas assim, né? Feiras desse tipo. A gente até, esse tipo de feira, a gente evita, né? A gente prefere trabalhar com parceiro, com uma loja lá do que propriamente dito. Porque realmente é isso que você comentou. A nossa política não é competir com a loja. A gente acredita na cadeia, né, de distribuição, dos parceiros, da loja que fomenta o hobby, né, que vai criar novos jogadores. Então, o nosso custo, né, ele varia e a gente acompanha o preço dessa variação. Então, por exemplo, quando tudo isso sobe, nosso preço sobe. Quando tudo isso cai, nosso preço cai. Né? Porque as margens de lucro que a gente tenta manter para a gente, para as lojas, são basicamente as mesmas, até para que a gente tenha previsibilidade do mercado. Né? Diga. A questão da tiragem, da quantidade de jogos que vocês pedem, não ajuda não para poder... Ajuda. Até por isso, algumas impressões não são feitas, né? Outras dependem, por exemplo, das outras reviews fazerem. Né? Então, por exemplo, hoje o português, né, ele é impresso junto com Portugal, com o Devir Portugal. Raramente tem um jogo que é só para a gente ou só para eles, né? Então a gente depende disso, né? Essas são as formas que a gente encontra de baratear o jogo, né? De baratear a cadeia. Então a gente está sempre procurando um frete mais acessível, diminuição do custo de produção, né? Para que a gente não tenha que alterar, e às vezes a gente tem que alterar margens, né? A gente sacrifica às vezes, mas o cálculo do jogo ficou muito fora do preço. Fala, não dá, um jogo desse custa isso. Ou o jogo não é produzido, ou ele é produzido sacrificando as nossas margens e não as margens da loja. Né? Porque a gente acha vital, estratégico que tem um jogo lá. Né? Por exemplo, Catan, quando o Catan entrou no mercado, né, foi no plano, né, de lançamento do Catan aqui, foi vital que a gente colocasse ele no mesmo preço que já havia no mercado para menos, né? Não para mais. Né? Mesmo que isso tivesse que sacrificar margens. Né? Não só as nossas, mas a gente evitava o máximo a da loja. Mas tem uma hora que não dá, né? Uma hora essa cadeia de produção, o custo vai aumentando tanto que uma hora você tem que furar esse plano que você fez. Né? E esse negócio da tiragem ajuda bastante. Né? Tanto que você vai ver alguns jogos da Devir, vem com 5, 6 manuais. Por quê? Porque eles são impressos para todos os idiomas que a gente trabalha. Né? Porque as peças são as mesmas, a gente ganha em escala, né? Mete lá um monte de manual, né? E aí tenta trazer um jogo aí mais barato, acessível para o consumidor. Nos nossos unboxings da Devir, assim, como sempre, pessoal, tem manual catalão. E então a questão dos valores não é porque vai um copo de couro agora não dentro do Stone Age. Não, depende muito do jogo, se o jogo muda algum componente, né? No caso, e normalmente aí, o copo não. vai? E aí, já dá pra saber? Esse tem copo. Já dá Olha aí, ó, tá explicado, gente. É por causa do copo. No outro não veio o copo. Agora... Esse teve que ser um copo diferente, com menos mercúrio, custa mais caro, para poder passar do Inmetro. Mas peraí, né? Mas vem mesmo com copo? Vem copo, já vem passou copo. Pelo Inmetro? Já vem. Olha aí, ó. Tá liberado, vem com copo. Tem copo, gente. Tem copo. Tá. Olha, boa notícia. Então, assim, eu falei, normalmente, se não muda nenhum componente, vai ser o mesmo preço, né? Mas às vezes tem isso, né? Da mesma forma que a gente tem uma cadeia de custos e isso aumenta, a gente tem que aumentar na ponta, às vezes a editora que produz o jogo também tem os custos delas, né?
sei lá, tem mais funcionários, precisa pagar um lançamento, sei lá, pode acontecer um monte de coisa. Eles aumentam o preço do jogo no início, né? E aí, a gente fala na fábrica, né? E aí, se o jogo aumenta na fábrica, lógico que esse custo rola até o final, né?